Vamos começar nossa aula, povo, você que chegou aqui para nossa primeira aula de teologia. Eu sei que muitas pessoas têm curiosidade de aprender, de saber, né? Presta atenção, primeira coisa que você tem que saber é que esse curso de teologia não vai te formar um teólogo, tá? Não vai fazer você de um teólogo, mas vai te ensinar muitas coisas que às vezes você não sabe. Questionamentos sobre a Bíblia, sobre as coisas da Bíblia, sobre Deus, né? Porque muitas pessoas questionam isso, né? Quem é Deus, o porquê da Bíblia. E a teologia, ela te ensina as respostas para todas as perguntas que envolvem a tua vida. Por exemplo, quando você quer saber sobre algo do casamento, na Bíblia tem a resposta. A teologia te mostra isso. Para tudo que você precisa, você encontra na Bíblia. A teologia te leva até isso, tá? É como se fosse um resumo de tudo que você precisa saber, tá bom? Então, primeiro passo, você tem que saber o que significa a palavra teologia. Alguém sabe aí? Eu sei que tem pessoas que sabem. Tem alguém que sabe o que quer dizer teologia? Coloca aí pra mim, bispo. Eu não sei, bispo. Não faço nem ideia. É muito simples, já ensinei isso pro povo. Coloca aí pra mim. Não sabe, Sandrinha? Alice sabe, né, Alice? Já ensinei já. E isso. Teologia significa estudo de Deus. A palavra teologia, ela vem do grego, né? Tel significa Deus e logia significa estudo. É uma palavra grega. A palavra teologia, ela é muito antiga, ela não vem de agora, tá? Ela não vem de agora, é muito antiga. Geralmente os filósofos gregos, como Platão, né, Aristóteles, eles usavam teologia porque os gregos, eles acreditam em muitos deuses, né? Acreditam em muitos deuses. E naquela época, teólogo era aqueles que faziam poesias para Deus, para os deuses dele. Então as pessoas que escreviam poesias para deuses eram conhecidas como os teólogos naquela época, tá? Como eram muitos deuses. Mas aí passou pra gente a ser estudo de Deus, teologia. Então escreve aí, teologia quer dizer estudo sobre Deus, estudo de Deus. Escreve aí para você aprender, tá? E é uma palavra muito antiga, vem lá de trás. Os filósofos já usavam, por isso que é uma palavra grega, tá? Escreve aí então. Tel significa Deus, logia, estudo. Anota aí. E é lógico que a teologia nos faz estudar a Bíblia, né? Porque se não fosse a Bíblia, a gente não ia saber de nada. Não ia saber de nada. Tem razão, meu amigo. Estão entendendo sim ou não? Vamos lá, pessoal. Agora, o primeiro passo que eu tenho que te ensinar é sobre a Bíblia. O que quer dizer a Bíblia? O que é a Bíblia, tá? É a primeira coisa que você tem que saber, porque é na Bíblia que você vai conseguir encontrar todas as respostas, tudo aquilo que você quer saber. Então eu tenho que te ensinar o que quer dizer a Bíblia. Alguém sabe o que quer dizer Bíblia aí? Fala pra mim se você sabe a resposta. Bispo, eu não sei o que quer dizer Bíblia. Alguém sabe o que quer dizer? Eu gosto de perguntar porque tem pessoas que sabem. Já vou falar sobre isso, Marlene. Primeiro eu tenho que falar da Bíblia em si, para depois entrar em cada capítulo. Palavra de Deus, Bíblios, quer dizer livro, né? A Bíblia quer dizer livro. É uma junção de livro que contém vários livros dentro dela, né? Geralmente vem de rolo. Bíblio quer dizer rolo, porque os papiros foram encontrados em forma de rolo, né? De todas as palavras que estavam escritas, de todo o livro da Bíblia, eles foram encontrados em rolos. Então significa junção de livros dentro de um livro só. Para você ver, dentro de um livro que você carrega com você, dentro dele há vários livros, há vários. Então escreve aí, a Bíblia significa junção de livros. Escreve aí, anota aí para você saber, tá? A Bíblia significa junção de livros. E alguém sabe me dizer quantos livros tem dentro da Bíblia? Alguém sabe me falar aí? Bispo, eu também não sei, bicho. É por isso que eu tô aqui para aprender. Nem isso eu sei. A obreira Marta tá, a obreira aprovada, hein? 66 livros, pessoal. Existe dentro da Bíblia 66 livros. E a Bíblia é dividida em duas partes. Alguém sabe me dizer qual é essas partes? Alguém sabe dizer? Bispo, qual é essas duas partes que a Bíblia é dividida? Alguém sabe me falar aí? Coloca aí, anota aí, vai anotando, pessoal. A Bíblia tem 66 livros, se você não sabia, tá? Já vai escrevendo aí. Isso, Alice, meu amor.
no Antigo e no Novo Testamento. Com outras palavras, na Antiga Aliança e na Nova Aliança, em duas partes, exatamente. Mas você sabe que em cada testamento, a Bíblia é dividida em 5 subdivisões. Alguém sabe disso? No Antigo Testamento, a Bíblia é dividida em 5 subdivisões e no Novo também. Mas antes disso, alguém sabe me dizer quantos livros tem no Antigo Testamento? Quantos livros tem aí? Alguém sabe falar para mim? Qual é o número de livro que existe no Antigo Testamento? Tô perguntando, eu quero que você saiba. 37? Certeza? No Antigo. E no Novo Testamento? Quantos livros tem? Escreve aí pra mim. Pessoal, no Novo Testamento é 27 livros, tá? No Antigo não. Quanto que é no Antigo? Escreve de novo aí. Quanto que é? Quantos livros tem no Antigo? Faz as contas. Tá errado, Jaci, não é 35. Pode escrever, pessoal. Isso, Neuza. Erraram, pessoal. São 39 livros, pessoal. Tá? 27 livros no Novo Testamento e 39 no Antigo. São 39 livros no Antigo Testamento. Tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre os livros que existem. No Antigo Testamento, a gente pode dividir o Antigo Testamento em 5 subdivisões. Em 5 subdivisões. Quais são elas, bispo? Primeiro é os 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido como o livro da lei. E esse livro, ele tem um nome específico. Vocês sabem quais são o nome desses livros? Como eles são chamados? Alguém sabe aí? Quais são chamados os primeiros 5 livros da Bíblia? Pentateucos, são os Pentateucos, tá? Como eu falei, a Bíblia, no Antigo Testamento, ela é dividida em 5 subdivisões. A primeira divisão dela é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, aonde vai falar sobre as leis de Moisés, tá? Os Pentateuco. É bom você saber. Quando alguém falar pra você assim, o que é o Pentateuco? Você tem que saber, o Pentateuco é os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tá? Pentateuco é os livros que demonstram as leis. E alguém sabe me dizer aí quantas leis existem? Quantos mandamentos foram dados? Alguém sabe me falar? Eu já ensinei também. Vai anotando aí, vocês estão anotando? 10, obreira. Ih, obreira, tá longe. Tá longe, não. Aê, Alice. 613 mandamentos, olha que forte. E a gente fica com a cabeça só nos 10 mandamentos ali. Existem 613, pessoal. Você acha que você cumpre todos eles? Tem mandamento que você nem sabe. 613. A gente fica ali pensando só nos 10 e o restante. É por isso que hoje a gente não vive mais debaixo da lei. Nós vivemos hoje por Cristo, somos salvos pela graça, não pela lei. Porque é quase impossível o ser humano cumprir todas elas. É quase impossível, 613 leis. Imagina aí, você não ia conseguir viver, não ia conseguir ser a pessoa que você é hoje, não ia poder usar a roupa que você usa, cortar o cabelo, não ia poder fazer nada disso. Por isso que hoje você vive debaixo da graça do Senhor. A graça, ela te libertou daquilo que a lei fez, porque a lei, ela veio para condenar o ser humano. A lei condena, a graça, ela salva, tá? Então, ó, você tem que saber, existem 613 leis na Bíblia, tá bom? Existem 613. E bispo, e qual é a segunda subdivisão? É a história. A história do povo de Deus, desde que saiu do Egito, desde que estava no deserto. E ela conta de Josué a Esther. De Josué a Esther é a segunda subdivisão que conta a história do povo de Deus. Aonde Deus realmente conheceu, aonde o povo realmente conheceu Deus,
saiu do Egito, tomou posse da terra. Ali conta a história do líder Josué, dos juízes, até chegar à monarquia de Saul, de Davi. Então, de Josué a Esther, se chama História, segunda subdivisão, conta a história do povo de Deus. Anota aí também, ó. 5 primeiros livros, Pentateuco, primeira divisão. A segunda divisão, História, que conta a história do povo de Deus. Escreve aí para você aprender, tá? Alguém sabe me dizer qual é a terceira? Bebendo água, tá, peixinho? Alguém sabe me dizer qual é a outra? Não, bispo, eu não sei qual é a terceira subdivisão. É algo bem famoso na Bíblia, que vocês conhecem por outros nomes. Poesia. Foi poesia que você quis escrever, né? Poesia, Marlene, tá certo. A Bíblia existe vários poemas. Sabe esses salmos de Davi? Esse salmo que você lê na Bíblia? Na verdade, esses salmos, pessoal, eram tudo poemas que Davi fazia para Deus. E salmos não é só de Davi, tá? Não foi só Davi que escreveu salmos. Várias pessoas escreveu. Davi, o filho dele, Salomão. Salmos era o poema que Davi, era uma forma que Davi orava para Deus. Davi orava em forma de poema, de poesia. Então, o primeiro poema que tem na Bíblia é o de Jó. Jó é um livro poético, se você não sabia. Então, os livros de poemas da Bíblia vai de Jó até Cantares de Salomão, tá? São os livros de poemas da Bíblia. Escreve aí, livro de poema da Bíblia é de Jó até Cantares de Salomão. São livros de poesia. Tá vendo como a Bíblia é completa? Tem tudo. Tem história, tem poema, tem tudo. Tem sobre lei. Então, é o terceira divisão. Os poemas, tá? Você tem que saber. Quando você quiser saber, não quero saber sobre os poemas da Bíblia, você vai saber aonde tá. Tá lá de Jó até Cantares, só fala de poemas. Você tem que saber a divisão da Bíblia para saber o que você vai pregar, sobre o que você vai ler, tá? Por isso que é importante a teologia, tá vendo? Para você não sair pregando qualquer coisa. Então escreve aí. A terceira divisão é sobre o poema. E alguém sabe me dizer qual é a quarta divisão? A quarta e a quinta é bem parecida as duas ali. Muda por poucas coisas. Alguém sabe me dizer? Qual é a quarta divisão da Bíblia? É bem fácil. Ninguém sabe? A quarta divisão são os profetas menores. É os profetas menores, tá? Que vai de Oséias até o final. De Oséias até Malaquia. São os profetas menores. Por que menores, bispo? Porque eles eram menos do que os outros? Não. É porque eles escreveram menos, tá? Tiveram menos coisas para escrever. Falaram pouco. Então são conhecidos como os profetas menores. E a quinta divisão são os profetas maiores. Os profetas maiores foram os que escreveram mais. Os que foram mais... O que fizeram mais, revelaram, profetizaram mais, tá? São os profetas maiores. É conhecido lá de Isaías até Daniel. De Isaías a Daniel são os profetas maiores, porque eles escreveram mais na Bíblia. Não porque eles eram usados menos do que os outros, tá? Ou mais do que os outros. Simplesmente porque eles escreveram mais. Então aqueles que escreveram mais são conhecidos como os profetas maiores. Então anota aí, profetas maiores. De Isaías a Daniel. Escreve aí, anota aí. Vocês estão anotando? Quem que tá anotando aí? Fala pra mim. Eu, bispo, eu tô anotando. Tá anotando, Larissa, meu amor? Fico feliz, tá? Tá anotando? Maiores e os menores, tá? E o Antigo Testamento? O Novo Testamento, perdão. O Novo Testamento também é dividido em 5 divisões. Sabia disso? 5 divisões. Isso mesmo, pode mandar pra mim, Alice. Boa. Pessoal, você que tá anotando, manda pra mim depois lá, tá? Manda pra mim que faz um prazer. Eu sei, Chilé, meu amor. Tá bom? Ó, vamos lá pro Novo Testamento. O Novo Testamento também é dividido em 5 divisões dentro dele. Dentro dele. Alguém sabe me dizer qual é a primeira? Eu até anotei aqui, não é porque eu não sei, pessoal, é porque é muita coisa, né? Eu fui anotando por tópico para mim poder ensinar para vocês. Alguém sabe me dizer? O primeiro são o Evangelho.
A primeira divisão no Novo Testamento, o primeiro tópico, são os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 primeiros livros da Bíblia são considerados os evangelhos. Subdivisão chama, Alice. 5 subdivisão que divide a Bíblia, tá? Ela já está dividida em 2 partes e dentro dessas 2 partes ela tem mais divisões, tá bom? Por isso que chama subdivisão, tá? Existem 5 subdivisão dentro do Novo Testamento. A primeira delas são o Evangelho. Por que o Evangelho? Os 4 primeiros livros da Bíblia é onde conta a trajetória de Jesus. É onde vai falar sobre o Evangelho de Jesus, a história de Jesus, desde o nascimento. Então são eles, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. É onde conta a história de Jesus, tá? Então esses 4 primeiros livros são chamados de Evangelhos. Escreve aí, tá? Evangelhos. E sabe qual é o segundo? Alguém sabe me dizer qual é o segundo? 4 primeiro. O segundo livro, o segundo subdivisão, é onde conta a história das igrejas. Começa lá em Atos, tá? Atos começa a contar a história das primeiras igrejas primitivas, tá bom? Então é o segundo tópico, a segunda subdivisão. É onde começa a contar a história das primeiras igrejas que aconteceu, tá? Desde Atos até quase o final da Bíblia, tá bom? É a história das igrejas. Então marca aí, a segunda subdivisão são as histórias da igreja. Começa lá em Atos. Escreve aí pra mim, escreve aí, anota aí. Vou dar um tempinho pra você anotar. Isso mesmo. Alguém sabe me dizer a terceira agora? A terceira é muito famosa a terceira. Alguém sabe me dizer qual que é a terceira subdivisão que acontece? Não sabe, né? Bicho, é por isso que eu tô aqui, porque eu não sei. A terceira subdivisão são chamadas cartas paulinas. Por quê? Porque é a carta que Paulo mandava pros apóstolos, tá? Então a terceira subdivisão é chamada de cartas paulinas. É onde Paulo escrevia as cartas. E ela conta lá de Romanos a Filemon. De Romanos a Filemon são as cartas de Paulo que ele mandava para as igrejas, para os pregadores daquela época, para os apóstolos. São chamados cartas paulinas, tá? É a terceira subdivisão. Marca aí. Cartas paulinas. Os hinos são lá mas não é uma subdivisão, tá, Jaci? Mas depois eu vou chegar nisso, tá bom? O hino é mais lá em Cantares de Salomão, em Davi, tá? Mas depois eu chego isso. Escrever aí, pessoal. Filemon. De Romanos até Filemon, tá? E o quarto, bispo? O quarto também são cartas gerais. O terceiro era cartas paulinas. O quarto divisão é chamado de cartas gerais. Por quê, bispo? Porque é onde eles escreviam carta para qualquer um. Sabe quando você é criança e você começa a namorar e começa a escrever cartinha e manda para um, manda para outro? Essa divisão é chamada assim, carta geral. Porque eles escreviam carta para todo mundo, tá? Qualquer um. Essas cartas podem ter sido escritas por Paulo, por Apolo, tá? Pode ter sido várias pessoas que escreveram essa carta, tá bom? E ela vai lá de Hebreus até Judas. Presta atenção, pessoal. Esse Judas aqui não é aquele que traiu Jesus, tá? Esse Judas era irmão de Jesus, se você não sabia. Sabia que Jesus tinha um irmão chamado Judas? Olha que coincidência. Então, essas cartas aí, que são para gerais, elas são contadas desde Hebreus até Judas. Cartas gerais, que eram cartas abertas para todos. As outras cartas paulinas, elas tinham um endereço, tá? Era aquela carta para a igreja de Romanos, de Tito, essas aqui não. Essas cartas eram para todos, tá bom? Então são conhecidas como cartas gerais. E o último livro e o único livro profético do Novo Testamento, alguém sabe me dizer qual é? É muito fácil esse.
O último Apocalipse. Ah, você não vale, né, amor? Apocalipse. O único livro profético do Novo Testamento, pessoal, é Apocalipse. Lá em Pedro, alguns livros atrás, também fala um pouco de profecia, mas só é considerado livro profético mesmo, Apocalipse. E alguém sabe quem escreveu Apocalipse? Fala pra mim aí. Isso, Alice, meu amor. Fixa aí que a Alice colocou. Alguém sabe me dizer quem escreveu Apocalipse? É um nome bem usado. Todo mundo, bastante criança tem esse nome. Ninguém sabe me dizer quem escreveu Apocalipse. Tá pesquisando no Google, né? Ó, Deus tá vendo, hein? Pode pesquisar, não tem problema não. É bom que você aprende. Alguém sabe, não sabe, amor? Vixe, misericórdia. Minha esposa falou que foi Pedro, você acha? Ninguém sabe. Quem escreveu Apocalipse? Pesquisa aí, pode pesquisar. Eu quero que alguém traga a resposta aqui pra mim. Davi, Camila? Não. Davi, Camila, nessa idade só tava pó, pele e osso já. Já tava só o espírito, Camila. Não foi Marco, não. Ah, Davi não foi mesmo. Isso, foi João, pessoal. Não foi Mateus, Neuza, foi João. Rutier, parabéns, Rutier. Foi João. João foi o último ali que deu a final ali, ó. Que foi o último que escreveu lá. João, tá? João escreveu Apocalipse. Então, se você não sabe quem escreveu o livro de Apocalipse, foi João. Mas fica tranquilo que nas próximas lives que eu vou ensinar você, toda live a gente vai ensinar você sobre uma história, né? Vai ensinar sobre Gênesis, Êxodo. E eu vou contar quem escreveu, quem falou, tá bom? Agora uma pergunta mais difícil. Quantos homens escreveram a Bíblia? Escreveram não, foram inspirados para escrever a Bíblia. Alguém sabe me dizer aí? Quantos homens escreveu a Bíblia? Alguém sabe falar para mim? Coloca aí pro bispo. Ih, bispo, sei não, bispo. A Bíblia tem 66 livros, então foi 66 pessoas, bispo. Simples, será? Coloca aí pra mim. Alguém sabe quantas pessoas escreveram a Bíblia? Sei não, bispo. Você é doido? Ninguém sabe? Coloca aí, não sei, bispo, porque eu vou falar. Coloca aí, não sei. Ah, Larissa, aí sim eu dou valor, hein? 40, pessoal. Foram preciso 40 pessoas para escrever a Bíblia. Olha que coisa. Imagina aí, 40 pessoas vivendo coisas diferentes e todas elas escreveram a mesma coisa, levando no mesmo sentido. Porque se você não sabe, a Bíblia, escuta o que eu vou te ensinar. A Bíblia, ela te leva a um fato principal. Só um fato liga tudo. A Bíblia está ligada em um ponto só. Alguém sabe me dizer qual é esse ponto? Quem sabe me dizer, bispo, qual é esse ponto? Toda a Bíblia, ela te leva ao mesmo ponto, que você tem que saber qual é. Alguém sabe me dizer qual é esse ponto? Já anota aí. 40 homens foram inspirados para escrever a Bíblia. Já vou falar sobre isso já. Alguém sabe me dizer qual é esse ponto? Desde lá no começo da Bíblia já acontece isso. Toda a história, em tudo que acontece, sempre leva ao mesmo ponto. Alguém sabe me dizer? Cristo. Na verdade, o ponto principal é Cristo, mas é salvação, tá? É a salvação. Desde o começo da Bíblia, o único ponto, ela é direcionada à salvação. Desde a salvação da humanidade lá atrás. Então tudo que acontece sempre termina na salvação. É o ponto principal da Bíblia, tá? Salvação é o ponto que liga tudo. Tudo é ligado à salvação. Tudo. E alguém sabe me dizer aí quanto tempo levou para escrever a Bíblia? Alguém sabe me dizer? Não, o ponto principal é salvação, Irene. Alguém sabe me dizer quantos anos levaram para escrever a Bíblia? Sei não, bispo. Sei nem...
Tem nem quem descobriu o Brasil, quem dirá quantos anos tem a Bíblia. Alguém sabe dizer? Bispo, não sei. Coloca aí que eu falo, se você não souber. Ninguém sabe? Não sabe, Camilinha? Ó, pessoal, 1500 anos aproximadamente, tá? 1500 anos só para escrever a Bíblia. Então imagina aí quanto tempo passou desde que aconteceu lá em Moisés até Jesus. Olha, 1500 anos aproximadamente para que a Bíblia toda fosse escrita. E ela é dividida, a Bíblia também, os anos que foram escritos, é dividido também. É dividido também. E diz assim, ó, presta atenção, ó, que eu vou ensinar. Foram 1500 anos só para escrever toda a Bíblia, tá? Toda a Bíblia. 1000 anos só para escrever o Antigo Testamento. Só para o Antigo Testamento foram usados 1000 anos. Olha que forte. Então imagina aí, imagina como a Bíblia é, hein? Em 1000 anos ela demorou para ser escrita só a antiga parte ali. Sabe por quê? Porque depois que foi escrito a antiga parte, anota aí para você saber. 1500 anos total. 1000 anos só para escrever o Antigo Testamento levaram. Depois que escreveram o Antigo Testamento, Deus ficou 400 anos em silêncio, sem falar nada, sem falar com ninguém. 400 anos. Então anota aí, 400 anos de silêncio. E você aí, Deus não te responde hoje, não te responde amanhã, e você acha que ele te abandonou. Deus ficou 400 anos sem falar com ninguém, quietinho na dele. Olha aí, sabia disso? Que teve 400 anos de silêncio entre Deus e o homem? Quem sabia aí? Coloca aí pra mim. Não sabia, bispo? Então anota aí, 1000 mais 400 anos só de silêncio. Aí sobrou o que, pessoal? Se foi 1000 anos para escrever o Antigo Testamento, foi 400 anos de silêncio, sobrou o que então? Sobrou 100 anos. Então, o Novo Testamento, ele foi escrito em 100 anos. Olha que forte. Desde lá do começo até o final de tudo, levou 100 anos para ser escrito. Desde o primeiro livro lá de Mateus até o final, até Apocalipse, foram 100 anos para ser escrito. Sabia disso também? Vocês sabiam? Então anota aí. Anota aí. O Novo Testamento levou 100 anos para ser escrito. Olha que forte. Alguém já aprendeu alguma coisa que não sabia? Bispo, acabei de aprender, bispo. Eu não sabia de nada disso. Tem alguém aí? Bispo, eu não sabia disso. Não sabia que Deus ficou 400 anos de silêncio. Anota, fala pra mim aí. Eu, bispo, eu tô aprendendo. Eu não sabia dessas coisas. Não sabia? Sabia, Marlene? E pessoal, presta atenção. Os homens que escreveram a Bíblia, presta atenção, tá? Os homens que escreveram a Bíblia não foi revelado para ele. Eles foram inspirados. Amor, responde minha mãe e fala que eu tô dando aula de teologia. Ela mandou mensagem para mim. Os homens que escreveram a Bíblia não foram revelados, eles não receberam revelação. Eles foram inspirados por Deus, tá? Há 3 maneiras, há 3 tempos diferentes. Existiu o tempo da revelação, existiu o tempo da inspiração, e hoje a gente vive no tempo da interpretação. Você vive no tempo da interpretação, tá? Não, a inspiração foi para aqueles homens que escreveram a Bíblia. Porque está escrito assim, que aquele que convence é o Espírito de Deus. O que convence você a mudar a tua vida não é aquilo que eu falo, não é aquilo que eu prego. O que vai convencer você a mudar a tua história, o que vai convencer você a mudar a tua vida é o Espírito de Deus. Ele que convence, ele que inspira você. Quem já acordou assim, nossa, hoje eu estou inspirado para fazer um bolo, hoje eu estou inspirado para fazer algo novo que eu nunca fiz, para fazer uma comida. Alguém já acordou assim? Acordei inspirado hoje. Sabe quando você consegue fazer aquela coisa perfeita assim, que você fala, olha, estava inspirado mesmo para fazer aquilo. Isso é a inspiração que os homens receberam de Deus para escrever. Hoje não existe mais isso, tá? Por isso que ninguém mais escreve a Bíblia.
tá bom? Porque essa inspiração já foi. Hoje você vive no tempo da interpretação. Como assim, bispo? A gente que é bispo, pastor, até mesmo você, hoje você interpreta aquilo que Deus deixou escrito. Você vive esse tempo da interpretação da palavra de Deus, tá? Mas existe, escuta, existe sete maneiras de Deus demonstrar quem Ele é para você, de Deus demonstrar o poder dele para você. Alguém sabe me dizer qual é essa maneira? Uma dessas maneiras, existe 7, segundo a Bíblia. Você sabe me dizer quais são elas? Bispo, eu nem sabia disso. Eu nem sabia. Então escreve assim, Alice, ó, meu amor. 3 etapas que aconteceram: revelação, inspiração e interpretação, que é igual a gente vive agora, na interpretação, tá? Então 3 etapas que já passaram, tá? A revelação, onde Deus revelou quem Ele era através da palavra, tá bom? A inspiração, quando Ele inspirou os homens a escrever, 40 homens a escrever a Bíblia. E hoje vivemos na interpretação, aonde ele faz com que o bispo, o pastor, interprete a Bíblia para você, tá? Hoje vivemos, esses são os profetas de hoje. Por isso que eu falo assim, pessoal, cuidado com live de revelação, de profecia, porque esse tempo já foi. Segundo a Bíblia, não tô falando segundo o que eu acho, a minha opinião, não é isso não. Eu tô falando segundo a Bíblia, tá? Segundo a Bíblia, não existe mais profeta, tá? Não existe mais segundo a Bíblia. Na Bíblia fala assim que o último profeta foi João Batista, pessoal. Por isso que eu falo, cuidado com essas revelações, cuidado com profecia, porque não que Deus não possa falar ou não possa fazer, mas como eu vou ensinar para você aqui agora, existem 7 formas de Deus demonstrar para você que Ele pode te abençoar, de Deus demonstrar para você que Ele pode mudar a tua vida. 7 formas, tá? Estão entendendo sim ou não? Por isso que eu falo, revelação, profecia, não tem mais. Hoje não vivemos mais nesse tempo. Hoje vivemos no tempo da interpretação da palavra de Deus. Isso que você tem que saber, tá? Tá vendo como é importante a teologia? Porque sem teologia, não que a teologia vai te salvar. Não, só Jesus salva, tá? A teologia não vai te salvar. Mas a teologia te dá sabedoria, para que muitas vezes você saiba o que é certo e o que é errado. Por isso que é importante você saber o que eu estou te ensinando. Então, por isso que eu falo para você tomar cuidado com revelação, com profecia, porque esse tempo, ele já passou, pessoal. Hoje você vive pela interpretação da Bíblia, tá bom? É importante você saber. Existem 7 formas de Deus falar com você, dele demonstrar para você. 7 formas, ó. A primeira forma é pela natureza. Como assim, bispo? Pela criação. Desde lá do começo, a primeira forma que Deus se demonstrou foi criando a natureza, sim ou não? Você não viu lá em Gênesis, né? Foi a primeira forma que Deus mostrou o poder dele, foi através da natureza, da criação. E essa é uma forma que Deus, que aonde você olha, você pode ver Deus, através da natureza, através da criação. É uma forma da onde Deus demonstra para você o poder dele. Então toda vez que você olhar para a natureza, que você vê algo, você enxerga o poder de Deus, você enxerga a mão de Deus. Essa é uma forma, tá? Eu anotei aqui, pessoal. A segunda é a providência de Deus na sua vida. Como assim? Quando você acorda e tem um alimento na sua mesa, quando você tem o arroz, o feijão, quando você tem o leite para o teu filho, é uma forma de Deus, que Deus está se manifestando na sua vida. É a segunda forma que Deus demonstra o amor, o poder dele sobre você. É sobre a providência divina, em outras palavras, a providência de Deus. Então toda vez que você acorda e você tem o teu gás, você tem o teu arroz, você tem o teu feijão, o teu alimento, é uma forma que Deus está demonstrando para você o amor dele. Estão entendendo sim ou não? Quem está entendendo? Coloca aí, sim, bispo, estou entendendo. Amor da minha vida. Estão entendendo? E qual que é a outra, bispo? É sobre a preservação do universo, sabia? A preservação do universo é uma forma de Deus mostrar que ele é poderoso. Porque quanto tempo já passou, ó. Quantas estrelas já morreram e com o nosso planeta não aconteceu nada. Então a preservação do universo e de tudo que nele se contém é uma forma de demonstrar o amor de Deus também.
Então quando você olha para o universo, quando você vê as estrelas, por isso que eu falo para você, esse negócio de signo não é verdade, tá? Para com isso, tá bom? Quando você olha para tudo, o universo, você vê o tamanho do teu Deus. Porque para criar um universo tão grande assim, quer dizer que o seu Deus tem que ser grande. Sim ou não? Então toda vez que você olhar para o sol, para o universo e ver aquela imensidão, você tem que saber que para criar essa algo grande, o Criador tem que ser maior ainda. Então essa é uma demonstração também do poder de Deus. A preservação do universo. Anota aí, preservação do universo. E qual é a outra? A outra é um milagre. É um milagre. Um exemplo, quem aí na live do bispo, na reunião do bispo, já recebeu um milagre na sua vida? Quem aí já foi curado, já recebeu a porta do emprego? Tem alguma pessoa aí? Bispo, eu já recebi milagre na sua live. Jaci, isso daí é uma forma de Deus demonstrar o amor por você. É uma das formas, um milagre na sua vida. Um milagre é uma forma de Deus mostrar o amor dele, de Deus mostrar que ele existe, de Deus mostrar que ele é maior que tudo, que te ama. O milagre de Deus na sua vida é outra maneira, tá? Dele demonstrar pra você que ele é Deus. Tá vendo como o nosso Deus é poderoso? Isso é uma forma dele demonstrar o amor dele. Milagre. Bispo, e qual é a outra? A outra é a que eu tenho com Deus. Que é qual? É a comunicação direta. É quando eu tenho e você também. A outra, a forma de Deus demonstrar para você que ele te escuta, que ele te ama, é quando você se comunica diretamente com ele. Isso, Alice, meu amor, a intimidade. A intimidade. Quando você cria uma intimidade com Deus, você fala com ele, você ajoelha. Isso demonstra que ele te escuta, mas que ele também fala com você. É a mesma coisa. Então a intimidade é uma da forma que Deus demonstra que ele te ama, que ele existe e que ele está na sua vida. A intimidade. E deixa eu perguntar pra você, já vai o bispo pregar, você está tendo intimidade com Deus? Você está tendo intimidade com Cristo? Porque essa é uma forma dele demonstrar pra você aquilo que ele quer pra você. É um exemplo. Eu só posso demonstrar pra você que eu te amo, só posso demonstrar pra você que eu gosto de você, que eu quero você feliz, quando a gente cria uma intimidade, não é assim? Eu tenho intimidade com o meu povo, então o meu povo pode mandar mensagem pra mim a hora que quiser, o meu povo me liga, pede oração na hora que quiser, por quê? Tem uma intimidade comigo. E é a mesma coisa com Deus. Quando você cria essa intimidade, você pode falar com ele a hora que você quiser, você pode ligar, você pode cantar pra ele, louvar ele. Essa é a intimidade, é uma das formas, tá? De que Deus, ele demonstra que é Deus e que está na sua vida. A intimidade. E qual é a outra? A outra é a que a gente usa para ser salvo, que é Cristo. É Cristo. É aquilo que nos aproxima do Senhor. É Cristo. Através de Cristo, hoje temos a possibilidade de ser salvo. Por que a possibilidade? Porque não é todo mundo que vai ser. Através de Cristo ganhamos uma nova oportunidade, uma nova chance para fazer o que é correto e ser salvo. Porque se não fosse Cristo, todos nós já estávamos condenados. Já estava condenado. Porque somos todos pecadores, somos falhos, cheios de erros, de falha, o bispo, todo mundo. Então se não fosse Cristo, hoje não teríamos chance nenhuma de ser salvo. Cristo fez esse papel. Cristo nos aproximou de Deus. Então Cristo também é uma resposta de Deus para sua vida, tá? O amor dele foi uma forma dele demonstrar o amor, dele demonstrar o cuidado, o carinho por você, foi através de Cristo. Anota aí. Milagre. Não, o sexto é agora, que eu falei agora, meu amor. É Jesus Cristo, tá? Agora vamos pro sétimo. O sétimo é o principal. E eu vou entrar nesse assunto. O sétimo, pessoal, presta atenção. O sétimo é a base de um cristão. O sétimo é aquilo que guia o cristão até a Deus. O que guia o cristão a fazer certo, tá? Para o cristão, o que vale é só o que está escrito aqui. O sétimo é a Bíblia, tá? O sétimo é a Bíblia. O que leva você até a Deus, o que demonstra o amor de Deus por você, a palavra. Isso, Marlene, é a palavra. Pra gente que é Cristo, pessoal,
O que vale para nós é só o que está escrito aqui. Mas naquele livro fala aquilo, no outro livro fala aquilo lá, aquele pastor pensa assim. Não interessa o que pensa, o que fala. Para aquela pessoa que é cristã, ortodoxa, que chama, o que conta é só o que está escrito aqui, ó. Vivemos por base do que está escrito na Bíblia, tá? Por base do que está escrito na Bíblia. Hoje, você é considerado um cristão. Por quê? Porque você vive por base do que está escrito aqui. E existem várias formas de demonstrar como a pessoa vive. Presta atenção, ó. Existe o racionalismo. Como assim, bispo? Aquela pessoa que vai contra aquilo que é irracional. Por exemplo, para você receber um milagre, você usa a tua fé, o sobrenatural, aquilo que vai além do teu raciocínio, né? Então a pessoa que vive no raciocínio, ela não pode viver sobre a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela vai além do que você imagina, além do que você pode enxergar, porque o nosso Deus é assim. Então aquela pessoa que se denomina ateu, aquela que fala que não acredita em milagre, ela se chama racional. Racional, tá? E também existe, eu não tô falando mal de outra religião, tá? O romanismo. Qual que é o romanismo, bispo? Geralmente é o católico, tá? Por quê? Porque eles acreditam, além daquilo que a Bíblia fala, eles acreditam em outras coisas. Acreditam em santos, em imagens. Então, são denominados o romanismo, tá? Não tô falando mal, pessoal, pelo amor de Deus, eu tô dando uma aula pra você, tá? Não tô falando mal de outra religião, eu tô dando a aula pra você. São chamados romanismos, que acreditam além daquilo que está escrito na Bíblia. Adoram imagens, buscam outras coisas, fazem outras coisas. Também não é considerado os ortodoxos, tá? E também existem os outros, que são o miticismo. É aí que entra o miticismo. É aquela pessoa que, além de acreditar em Deus, ela também acredita em outras coisas. Elas acreditam em signos, em cartomantes, acreditam em revelação, em profecias. Também é um tipo de miticismo, tá? Então também não são os ortodoxos. Elas acreditam em Deus, mas também acreditam em outras coisas, em signos, em cartomantes, em baralho, em ciganas, tá? São chamadas miticismos. Tá bom. Escreve aquilo que você achar necessário. E existe também aqueles que são chamados de seitas. Bispo, qual é as seitas? As seitas, elas também usam a Bíblia. Só que além da Bíblia, elas usam outros livros para ensinar. São chamados de seitas, tá? Aqueles que têm, por exemplo, algo que é muito relativo assim, que eles falam, é a presbiteriana. Porque elas usam a Bíblia e usam também o livro eu não lembro o nome da moça que escreveu, da Ellen alguma coisa, pra pregar. Então é considerado como se fosse uma seita. Desculpa estar falando se você for aí presbiteriano, tá? É considerado. Usa a Bíblia, mas também usam outras coisas que escreveram. É considerado uma seita. Tá bom? Estão entendendo, sim ou não? E existe os ortodoxos, que somos nós. Isso mesmo, Alice? Isso mesmo, meu amor. Esse nome aí. E existe a gente, que são os ortodoxos. Como assim, bispo? Nós vivemos só por aquilo que está escrito? Nós tô sendo bonzinho, nós. Algumas pessoas, né? A gente só vive por aquilo que só está escrito através da Bíblia. Vivemos por base daquilo que está na Bíblia, né? Não por base daquilo que a pessoa fala, daquilo que pensa. O que conta pra gente é só o que está escrito aqui. Somos chamados ortodoxos. Tá bom? Estão entendendo, sim ou não? Quem entendeu? Deixa eu perguntar. Desses 6 que eu falei, seja sincero, desses 6 que eu falei, em qual você tem se enquadrado? Qual deles você tem se enquadrado? Hã? Ixi, bispo, moiou. Porque eu acredito em signo, eu leio outros livros. Em qual você tem se enquadrado? Hã? No quinto? Na seita, Alice? Oxi, a Bíblia é o 6. Amém?
Deixa eu ver aqui sobre tudo que eu já falei já. Pessoal, hoje vai ser só isso mesmo. Não adianta eu te ensinar tanta coisa. Não adianta eu te ensinar tanta coisa e depois você não vai guardar na vida. Não, Alice, meu amor, foi disso que eu acabei de falar agora. Não foi daquilo. Ô Larissa, depois não tem problema, que eu vou postar lá no YouTube, tá? Não tem problema não, depois você assiste lá de novo, tá? Pessoal, por que não adianta eu falar muito pra você? Porque você tem que guardar. Não adianta eu falar tudo pra você hoje, tá? Aí depois você não vai conseguir guardar. Então cada dia eu vou ensinar uma coisa. Hoje você aprendeu sobre tudo aquilo que envolve a Bíblia, pra gente poder entrar nela, tá? Você aprendeu sobre o que quer dizer teologia, o que quer dizer a Bíblia, quantos livros tem, quem escreveu a Bíblia, quantas pessoas escreveram, tá? Você aprendeu sobre as subdivisões da Bíblia. Vocês aprenderam tudo isso hoje. Na próxima aula, aí a gente já vai entrar na Bíblia e vamos aprender sobre Gênesis. Vai ser o primeiro livro. Antes de mais nada, pessoal, presta atenção que eu tenho que ensinar pra você algo que você não sabe às vezes. A Bíblia, ela não está escrita em ordem cronológica. Ela está escrita em ordem narrativa, tá? Como assim, bispo? Se você fosse pegar a Bíblia, pessoal, muitas passagens que estão lá atrás iam estar lá na frente. Por que escreveram a Bíblia na ordem narrativa, bispo? Porque tudo tem que ter um ponto inicial, não é assim? Na sua vida não tem que ter um ponto inicial? Então eles pegaram um ponto inicial, que foi lá Gênesis, para poder, desse ponto inicial, começar a colocar a Bíblia em ordem. Mas ela não está escrita em ordem cronológica, tá? Está escrita em ordem narrativa. Tem muitas coisas que aconteceram no mesmo tempo, tem coisas que aconteceu lá atrás, que tá lá na frente, tá bom? E eu vou te ensinar sobre isso também. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de comprar uma Bíblia cronológica para você ver como as coisas vão bater. Vou dar um exemplo fácil aqui. Um exemplo fácil. Aonde que conta na Bíblia? Eu quero que vocês falem para mim. Aonde que conta na Bíblia a história de Davi, por exemplo? Fala aí para mim. Qual é o livro na Bíblia que conta a história de Davi? Fala aí para mim. Escreve aí. Pra você ver como ela não tá escrita em ordem correta, tá? Em ordem narrativa ela tá escrita, não em ordem cronológica. Não que esteja errado, é uma forma mais fácil de você conseguir entender a Bíblia, tá bom? Alguém sabe? Ah, mãe! Minha mãe sabe, tá vendo, pessoal? 2 Samuel. Começa lá a história de Davi. Mas, bispo, se Davi tá lá em Samuel, como que pode estar contando a história também dele lá em Salmos, bispo? Hã? Como que pode lá nos outros livros estar contando a história dele? Por isso que eu falei, pessoal, ela não está escrita em ordem cronológica, e sim narrativa. Depois de Samuel passa tanto livro, ó: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Êxodo, Neemias, Esther, Jó. Aí vem Salmos. Olha para você ver quantos livros passa até chegar Salmos. Foi a Rafa, né? Até chegar Salmos. Por isso que eu falo pra você, ela não tá escrita em ordem cronológica. Aquilo que aconteceu tá aqui certinho, não. Ela tá em ordem narrativa pra ficar mais fácil você ler a Bíblia, tá bom? Por exemplo, quando eu estudei teologia, não tem informação ainda correta, mas muitos dizem que quem escreveu a história de Jó foi Moisés. Sabiam disso? Não é corretamente afirmar isso, mas a teoria leva que quem escreveu a história de Jó foi Moisés, pra você ver. E olha como a história de Jó é contada lá atrás e Moisés lá na frente. Então ela não está escrita em ordem correta, em ordem cronológica, e sim em ordem narrativa, tá? Eu queria que todo mundo tivesse uma Bíblia com ordem cronológica para você ver como é diferente dessa Bíblia que a gente conta. Antigamente, a Bíblia, pessoal, ela não tinha capítulo e nem versículo. Então, para você encontrar uma história sobre aquilo que você queria saber, era muito difícil. Imagina lá, você queria encontrar a história, por exemplo, de Jeremias. Era muito difícil você saber, porque ela não tinha capítulo, não tinha versículo, era tudo um livro para cá, um livro para lá. Então aí eles foram lá, os teólogos, né, os historiadores, foram lá e começaram a dividir. Aí eles colocaram livro por livro, capítulo, versículo, para ficar mais fácil para você achar. Por isso que quem faz teologia, possivelmente, tem que aprender português.
Porque naquela época existiam muitas palavras difíceis que eram muito difíceis de pronunciar, porque a Bíblia estava sendo traduzida ainda. A Bíblia foi escrita em 2 idiomas. Alguém sabe me dizer quais são os idiomas que elas foram escritas? Lá no começo, para depois vir a tradução? Quem sabe me dizer? Coloca aí pra mim. Já vamos terminar a aula, tá? Eu sei que vocês aprenderam bastante coisa hoje. Então, Alice, meu amor, só que pra me mandar no WhatsApp fica muito grande a aula. Não dá. Ei, mãe, agora minha esposa acertou. Hebraico e grego, pessoal. Ela foi escrita lá no começo em hebraico e grego. Foi as duas primeiras. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento ele já foi escrito em grego, se você não sabia, tá? O Novo Testamento, a história do Novo Testamento, ele já foi escrito em grego, direto em grego. Agora o Antigo não. O Antigo foi em hebraico, porque era a linguagem de Moisés ali. Moisés, ele aprendeu a escrever porque ele se tornou egípcio, né? Naquela época o povo de Deus não sabia ler nem escrever, mas Moisés sabia, porque ele foi criado no palácio, e no palácio ele aprendeu a escrever, ele aprendeu a ler. Então por isso que Moisés foi o primeiro homem a escrever a Bíblia. Ele escreveu o Pentateuco, desde lá de Gênesis, tá? Foi o primeiro homem que escreveu, tá bom? Ó, não vou falar mais porque senão vai ficar muita coisa na tua mente. Quem aprendeu aí algo novo? Coloca aí pro bispo. Sim, bispo, eu aprendi. Então eu vou revisar aqui pra ver se vocês aprenderam mesmo. Pode ser? Vou revisar aqui. Posso revisar então? Vamos lá então, pra revisar. O que quer dizer teologia? Coloca aí pra mim. O que quer dizer teologia? Vamos revisar. Aê, Jaci! Aê! E da onde que vem a palavra? Da onde que vem a palavra teologia? Teologia. Da onde que vem a palavra teologia? Não, o primeiro 5 livros da Bíblia é Pentateuco que chama, tá? Que são os primeiros livros da lei. Fala pra mim aí. Da onde que vem teologia? Ô louco, já esqueceu, acabei de ensinar. Escreve aí. Quero revelar, quero que vocês vejam. Do grego, pessoal. Lembra que eu ensinei a história lá? Dos poemas que eles faziam para deuses? Naquela época os teólogos eram aqueles que faziam poemas para os deuses gregos. Lembra? Vem do grego. Tel significa Deus. Logia, tá? Lá do grego vem. E Bíblia, o que significa Bíblia? Escreve aí. Isso, conjunto de livros, Jaci. Conjuntos de livros. E quantos livros tem na Bíblia, pessoal? A paz, 66. Não vale você, amor. Deixa os outros responder. Isso, Larissa. E é dividido em quantas partes? Quantas partes principais é dividida a Bíblia? Isso, Alice, meu amor na minha vida. E quais são os nomes dela mesmo? Quais são os nomes dela? Escreve aí pra mim. Dessas duas partes. Agora vamos mais além, pra você ver. Isso aí, Maristela, meu amor. Mais além, ó. No Antigo Testamento, existe quantas subdivisão que divide ali o Antigo Testamento? Quantas são? Quantas subdivisão? Escreve aí pro bispo. Aí, Irene, ó. Desse jeito, hein? Aí, Zélia. Parabéns. E qual que é a primeira dela, pessoal? Qual que é a primeira subdivisão? Escreve aí pro bispo. Olha como vocês aprenderam muita coisa hoje. Parabéns, tô orgulhoso. Qual que é a primeira subdivisão? Não.
Não é poesia, não. Qual que é a primeira? Ó, os primeiros 5. Isso, Zélia, o Pentateuco. Os primeiros... Isso, Larissa, meu amor. Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia sobre a lei. É a primeira divisão. E qual que é a segunda, pessoal? Qual que é a segunda divisão? Escreve aí pro bispo. Qual que é a segunda? Lá de Josué até Esther. Isso, Alice, meu amor. A segunda divisão é história, tá? Que conta a história do povo. Desde do deserto até a monarquia do rei Davi, de Saul. São consideradas história. E qual que é a terceira subdivisão, pessoal? É aquela que as mulheres gostam. Qual que é? Aê, Zé, é a poesia. A terceira divisão é a poesia. Que vai de qual livro, pessoal? De qual livro? Qual que é o primeiro livro de poesia? Escreve aí. Qual que é o primeiro livro de poesia mesmo que o bispo falou? Isso, Alice. Desde Jó. De Jó a Cantares de Salomão. São os livros poéticos da Bíblia. E depois, qual que é a quarta divisão mesmo? A quarta e a quinta é bem igual, assim, ó. Qual é igual? Muda poucas coisas. Qual que é? Aê, Larissa! Tô orgulhoso demais. Profeta menores. E por que eles são chamados assim, Larissa? Fala pra mim aí, meu amor. Por que eles são chamados profeta menores? Tô muito orgulhoso de vocês. Isso, Larissa. Parabéns, Larissa. E qual que é o outro, pessoal? Qual que é o quinto e último? Quinto e último livro? Qual que é? Ah, profeta maiores. Por que, Jaci? Fala pra mim, Jaci. Por que são considerados profetas maiores? É porque eles eram mais abençoados por Deus? É isso? É porque eles amavam mais? Porque eles amavam mais a Deus? É por causa disso? Escreve aí pra mim. Por que são considerados maiores? Isso, Alice, meu amor, porque escreveram mais. E quais são esses profetas? De Isaías a Daniel. De Isaías a... Perdão, pessoal. De Isaías a Daniel são considerados profetas maiores, porque escreveram mais. Mas e o Novo Testamento? O Novo Testamento também tem subdivisão, pessoal? Quantas subdivisão tem o Novo Testamento? Fala pra mim aí. Quantos tem? Que eu ensinei. Aí, Zélia. Ô, Zélia, você queria aprender tanto, né? Aprendeu, tá vendo? 5 subdivisão. E qual que é a primeira mesmo, a subdivisão? Qual que é a primeira? Que conta a história de Jesus ali, como que é chamado? Qual que é a primeira ali, subdivisão? Eu acho que você quer dizer evangelho, né, Alice? Acertou. E isso, Larissa, evangelho, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. É onde conta ali a história de Jesus, desde o nascimento à crucificação, né? Isso é a primeira subdivisão. E qual que é a segunda subdivisão, pessoal? Qual que é? Fala pra mim aí. A segunda... Isso, Larissa, é a história da igreja. Isso, Alice, meu amor, parabéns. É a história da igreja, a segunda subdivisão, que começa ali em Atos, começa a contar a história das igrejas, as primeiras igrejas primitivas que teve, né? Então, é a segunda subdivisão do Novo Testamento. Mas e a terceira? Qual que é a terceira? A terceira é difícil, hein? São chamadas por um nome bem específico. Qual que é? A terceira subdivisão? Escreve aí pro bispo. Aê, Alice, meu amor, desse jeito. Cartas paulinas. Por que elas são chamadas assim, pessoal? Por que elas têm esse nome? Coloca aí pro bispo pra mim saber. Por que tem esse nome aí?
Foram cartas escritas por quem? O nome já diz tudo. Desse jeito, Alice, meu amor. Cartas escritas por Paulo para as igrejas. Mas e a quarta subdivisão? Como que é o nome? Como que é o nome da quarta? A quarta é aquela que ninguém liga. Qual que é o nome da quarta subdivisão? Já tá acabando, já tá acabando. Desse jeito, as cartas gerais. Por que, bispo? Porque elas eram endereçadas para todos. Elas não tinham um destinatário só. Eram cartas para todos, cartas abertas, né? Tanto Paulo pode ter escrito, como Apolo pode ter escrito, Timóteo, vários ali, né? Podem ter escrito essa carta. Então elas são consideradas as cartas gerais, cartam para todos, tá? Mas e a última subdivisão que todo mundo gosta ali, ou todo mundo tem medo? Qual que é a última? Apocalipse. Por que Apocalipse, Alice? Qual é o título que se dá à subdivisão de Apocalipse? Fala pra mim, meu amor. A única que restou. É o único ali. Por que Apocalipse? Porque é o único livro profético. E isso, Larissa, desse jeito. Livro profético, o único do Novo Testamento, o único livro profético do Novo Testamento é o Apocalipse. Então ele é subdividido como um livro profético, tá? Apocalipse. Parabéns, pessoal. Parabéns. Mas falta o mais importante agora. Quanto tempo levou para escrever a Bíblia? Quanto tempo mesmo? Fala pra mim que eu esqueci. Quanto que foi? Quanto tempo que levou ali? 1500 anos, Jaci, desse jeito. Mas e o Antigo Testamento? Quantos anos escreveram? Só para escrever só o Antigo Testamento, quantos anos levou, pessoal? Pra mim ver se vocês aprenderam mesmo. Fala pro bispo aí. Só o Antigo. 1000 anos. Só o Antigo Testamento foram 1000, pessoal. O Antigo Testamento não foi 100, não. O Antigo Testamento foi 1000 anos, meus amores. 1000 anos. 1000 anos. E o Novo Testamento? Com quantos anos foi escrito, pessoal? O Novo Testamento. Quantos anos? Desde ali do nascimento de Jesus até Apocalipse. Quantos anos demorou para escrever tudo? Aí sim, agora foi 100. Aí foi 100. Mas aí sobrou 400 anos. O que aconteceu nesses 400 anos que sobrou? Escreve pra mim aí. Sobrou 400 anos, né? 1000 para escrever o novo, 100 para escrever, 1000 para escrever o antigo, 100 para escrever o novo. Mas aí sobrou 400, bispo. E nesses 400 aconteceu o quê? Ficou em silêncio. Olha como vocês aprenderam. Parabéns. Tô muito orgulhoso de vocês. Então quer dizer que vocês aprenderam alguma coisa, né? Aprenderam. Mas vamos lá pro principal, para terminar agora. Para terminar. Em qual época a gente está vivendo? Estamos vivendo na revelação, na inspiração ou na interpretação? Qual dessas três a gente está vivendo atualmente? Qual dessas não passou ainda? Qual dessas três? Hoje vivemos qual? Aí sim, hein? Então, se você vive na época da interpretação, você tem que ficar correndo atrás de revelação e profecia, igreja? Você tem? Não, por quê? Porque essa época já foi. Hoje você vive na interpretação da Bíblia, da palavra, tá? Não vivemos mais na revelação ou na inspiração. Hoje você vive na interpretação da palavra. É essa época. Mas bispo, se eu vivo na interpretação, como que Deus, ele vai demonstrar que me ama? Como que Deus vai demonstrar o teu poder, que ele é grande, poderoso? De que forma, pessoal? De que forma? Não entendi sua pergunta, Maristela. De que forma ele demonstra o teu amor, o teu carinho, o teu cuidado? Qual que é? Qual que é uma das formas aí, das 7 formas? Escreve aí pro bispo. Bispo, uma forma é... Escreve aí pra mim. Isso, Alice, meu amor, são 7 formas, Maristela, de demonstrar que te ama, de demonstrar uma resposta pra você. Às vezes tá esperando sair uma voz do céu, mas ele demonstra de outra forma. A natureza é a primeira.
através da natureza. E qual é a outra forma que ele demonstra que ele é Deus, que ele é poderoso? Qual que é, pessoal? Escreve aí pra mim. Uma outra forma aí. É uma que acontece na nossa vida todo dia. A providência, Zélia, isso. Todo dia acontece na nossa vida. A providência da comida, do arroz, da água. A providência, exatamente. Exatamente. E qual que é a outra, assim, aqui poucas pessoas percebem. Aquela que quando você olha para o céu assim, você nem imagina. Qual que é? Você olha para o céu e vê o tamanho do universo. Ah, Larissa, desse jeito. A preservação do universo é uma das maneiras de Deus mostrar o teu poder também. Porque para Deus, para ter algo tão grande, tão maravilhoso assim, tem que ter algo maior para criar. Essa é uma demonstração do poder de Deus, a prevenção do universo. Mas qual que é a outra, pessoal? A que vocês recebem na live do bispo, quando vocês vêm aqui em busca de socorro, qual que é a outra que você recebe? Que ele demonstra o teu amor por você. É desse jeito aí. Milagre. Jaci recebeu muito milagre essa semana, né, Jaci? Oh, recebeu um milagre essa semana, hein? Um milagre. O milagre é uma forma de Deus demonstrar que te ama. Mas qual que é aquela mais gostosa, assim? A melhor forma, qual que é? Aquela que é dar um mate. Qual que é? A intimidade com Deus. Tá vendo como vocês aprenderam? A intimidade, a comunicação. A comunicação que cria intimidade com Deus é uma forma de Deus demonstrar que te ama. Mas existe, que nem a Maristela colocou ali em silêncio, existe comunicação em silêncio entre você e Deus? Para se comunicar, você precisa fazer o quê? Escreve aí pro bispo, já vou responder a Maristela com essa pergunta. Para se comunicar com uma pessoa, para se comunicar com Deus, você precisa fazer o quê, igreja? Escreve aí. Orar, falar, isso. Então, para criar uma intimidade, você vai ter que falar, vai ter que se comunicar com Ele. Você consegue ter uma intimidade com alguém que você não conversa? Você consegue ter uma intimidade com alguém que você não fala? Que você não tem o convívio, que você vive em silêncio com ela? Não dá. Então, a intimidade. Mas aí também tem aquela forma, a mais poderosa de todas, aquela forma que Deus demonstrou que nos ama, que quer nos salvar. Qual é essa forma? Ou melhor, quem é essa forma de Deus demonstrar o amor? Qual que foi essa forma? Escreve aí pro bispo. Através de quem, pessoal? Larissa, desse jeito. Outra forma, através de Jesus. É a sexta forma, através de Cristo. Demonstrar o amor dele por nós. Foi através do Filho dele. E existe aquela forma que nos leva a ter direção, que nos ensina. Aquela forma que é a nossa única regra de vida. Qual que é, igreja? A nossa única regra? Aquilo que a gente só segue ela e mais nada? Qual que é? Qual que é a outra forma de Deus demonstrar o que Ele quer? O amor dele por nós? Qual que é? Escreve aí pro bispo. Isso, Larissa. A palavra. É a nossa única regra. Vivemos através da palavra de Deus. É a regra que Ele demonstra, que Ele demonstrou de dizer quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele já fez, através da palavra, do amor dele por você. Porque imagina aí, se não tivesse a palavra de Deus, como você ia saber o que aconteceu? Que existia alguém por amor imenso se entregou para morrer por você. Imagina aí. Então, a palavra de Deus é uma da forma dele demonstrar que te ama. Então, você quer saber o que Deus quer de você? Você quer falar com Deus? Quer que Ele te responda? Aqui. Através da palavra. Emerson, meu amor. Entenderam? Quem entendeu a aula? Coloca aí. Sim, bispo, eu entendi. A gente já vai encerrar já. Entenderam, pessoal? Sim, bispo, gostei. Aprendi demais. Quem aprendeu aí? Coisas que você não sabia. Então tem coisas que se alguém perguntar pra você hoje você vai saber. Você vai saber responder. Olha, bispo, eu não sabia disso. Não tinha noção disso, bispo. Não tinha noção. Gostou, Alice, meu amor? Faltou a Piedade. A Piedade é sempre curiosa pra saber as coisas, não veio. A Coreia do Norte não tem Deus, mas Deus tem a Coreia do Norte.
Tudo é dele. Então a próxima aula a gente vai entrar em Gênesis. Você vai saber tudo sobre Gênesis, tudo o que aconteceu ali. Gênesis também tem a divisão dela. Tudo tem uma divisão. Até Gênesis, ali em Gênesis, ela é dividida em duas partes, a história de Gênesis. E eu vou te ensinar daqui a pouco. Hoje não, próximo sábado. Próximo sábado a gente volta com a aula. Combinado? Gostaram sim ou não, igreja? Gostei, bispo, amei a aula. Você viu como é diferente? Diferente você ler a Bíblia e você entender sobre ela. Tem diferença? Às vezes você lê a Bíblia, mas não entende. Por isso que a teologia é importante, ela te ensina. Existem vários tipos de teologia, pessoal, tá? Teologia da prosperidade, teologia católica, mas nós somos cristãos, tá? A nossa teologia é aquela que nos leva a entender a palavra de Deus, tá bom? Então, sábado que vem, às 2 horas, estamos aqui para mais uma aula, tá? Essa aqui foi a primeira, onde eu te ensinei o que quer dizer a Bíblia, tudo que nela contém. Espero que vocês tenham aprendido. Bispo, eu vou aprender a pregar também, que nem o senhor? Aí não também. Não vai roubar meu lugar. Oxi. Me encana, vai sim. Vai aprender a pregar. Vou te ensinar a pregar. Como fazer, como falar. Daqui a pouco vai roubar meu lugar. Tomara que pegue meu lugar, meu. A palavra de Deus é isso, né? Por mim, todo mundo pregava. Vai auxiliar desse jeito, Alice. Tá bom? Então você que tem vontade também de pregar, de falar do evangelho de Deus para outra pessoa, você também aprende, vou te ensinar. Às vezes você tem vergonha, você não sabe, vai aprender também. Combinado? Perfeito, Emerson. Então, ó, para você que não pegou a aula desde o começo, vai estar lá no YouTube, tá no nosso canal no YouTube, Bispo Giana, vai estar lá no YouTube, tá bom? Para você que quer rever, você que não anotou alguma coisa, tá bom? Ó, lembra que somos ortodoxos, porque só seguimos aquilo que a Bíblia ensina. Não seguimos o que o livro ensina, o que as pessoas falam. O que conta pra gente é só o que tá na Bíblia, tá? Lembra disso. Combinado, pessoal?